versos 33 a 38. Lucas capítulo 23, a partir do verso 33, diz-nos assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Mantenham a Bíblia aberta nesse texto da palavra. Meus irmãos, o tema da exposição bíblica já foi publicado desde sexta-feira nas redes sociais desta igreja. A cruz de Cristo, um apelo missionário. Porque para nós, a cruz de Cristo é também um apelo ao nosso permanente compromisso de amar quem vive no pecado. Sim, a cruz de Cristo é também para nós permanente chamado ao compromisso com a pregação a quem está ainda escravizado ao pecado. Se Jesus tivesse rejeitado a cruz, meus irmãos, não haveria esperança para a humanidade caída. A aceitação da morte de cruz, o que não foi fácil, o que não foi simples, o que foi doloroso, e a permanência na cruz, o que só se justifica por grande amor de Jesus por nós, demonstram o amor de Jesus por quem não era amável. É a missão sendo cumprida fielmente diante do Pai para redimir pecadores. Me permitam fazer um paralelo, irmãos, com algumas religiões que ilustram o que as religiões, do modo geral, apresentam, fatos que apenas os seus fundadores conheceram. Por exemplo, o fundador da religião mórmon, Joseph Smith, diz que Jesus teria aparecido a pessoas que viviam nas Américas, na época em que ele foi crucificado na Palestina, e que depois um anjo, Moroni, apareceu a ele mesmo, a Joseph Smith, e lhe apresentou revelações extraordinárias. Ninguém viu isso. Quem adere ao mormonismo acredita naquilo que somente Smith disse ter visto. Ellen White, que é a profetisa do movimento adventista do sétimo dia, ela também diz que o Senhor lhe apareceu em muitas visões, e numa delas, estranhamente, ela diz que havia luzes sobre o mandamento do descanso sabático. Interessante é que essas luzes não estavam sobre o primeiro dos mandamentos, que nos chama a amar a Deus. Ninguém pode confirmar isso. Quem é adepto do adventismo acredita no testemunho de Ellen White, que não mais está viva. Maomé também, ao romper com a tradição judaico-cristã, falou também de revelações que só ele pôde acessar. Quem se torna muçulmano ou islamita, crê naquilo que Maomé, que não mais está vivo, disse. Jesus não. Jesus desenvolveu um longo ministério público, e até a sua morte foi pública. Não é possível negar a existência de Jesus. Mesmo ateus e agnósticos, que tornam-se cientistas sérios, dizem: não cremos que Jesus seja Deus, mas cremos que a figura histórica de Jesus existiu. Meus irmãos, tudo que Jesus disse,
tudo que Jesus fez e que temos nas Escrituras foi visto, foi recebido por multidões. Vejam o versículo 35 de Lucas 23, quando a palavra do Senhor nos diz o seguinte: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam, e mais à frente no verso 36, igualmente os soldados o escarneciam. Notem, meus irmãos, que Jesus foi visto por uma multidão, gente que inclusive não zombou dele. Nem todos que estavam na cena do Calvário ou do Gólgota, ambos são uma lembrança de crânio ou uma lembrança de que aquele monte se parece com um crânio, ou era um lugar em que se encontravam muitos crânios, porque era lugar de mortes, e alguns eram ali sepultados. Aqueles que estavam no cenário do Calvário não tinham motivo para estar ali, um lugar desprezível, porque era lugar em que se havia algum contato com mortos, portanto, contato com aquilo que era impuro, a não ser porque amavam a Jesus, criam em Jesus, seguiam a Jesus. Muita gente, e não apenas de Jerusalém, mas de muitos lugares, ouviram e viram Jesus. Aqui mesmo no capítulo 23, vejam a palavra de Deus mencionando um certo Simão, que ajudou a carregar a cruz de Jesus. Simão era cireneu, ou seja, ele era de Cirene, que é parte da Líbia, o país que conhecemos do norte da África, com o nome de Líbia. Diz o verso 26, que Simão vinha do campo e puseram a cruz de Jesus sobre ele. É mais uma evidência de que Jesus escolheu viver na carne, viver como homem, de tal modo que doeu, de tal modo que pesou, de tal modo que o agrediu a cruz, a pesada cruz. Mas o verso 27 diz que não apenas Simão, mas numerosa multidão do povo e também mulheres estavam na cena. O ministério de Jesus foi público, irmãos. Aquilo que Jesus fez não foi visto só por ele. Nós não temos que olhar para aquilo que Jesus disse apenas. Nós temos relato de gente como Lucas, como Marcos, que sequer eram apóstolos, mas conviveram com os apóstolos. Temos relatos de apóstolos, temos o relato de João, temos o relato de Mateus, temos o relato de muita gente que diz: não foi delírio, não foi impressão, não foi sonho. Jesus publicamente fez e disse tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele disse. Na crucificação dele, meus irmãos, ele foi atencioso com muita gente, porque o que ele fez foi público. Vejam no verso 28 do capítulo 23, quando, olhando para as mulheres que lamentavam por tudo que estavam fazendo com ele, Jesus, em meio a toda dor e a todo sofrimento, Jesus volta-se para aquelas mulheres e diz-lhes: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Ele diz: eu sei muito bem o que estou fazendo e quem eu sou. Chorem por vocês e por vossos filhos. Chorem porque dias virão insuportáveis. E esses dias vieram, irmãos. Mais ou menos 40 anos depois, Roma invadiu, destruiu, queimou e expulsou os judeus de Jerusalém. Nós encontramos Jesus dando atenção até quem era de fato criminoso, estava colocado ao lado dele em outras cruzes, à direita e à esquerda. No verso 32, a palavra do Senhor diz que 2 foram executados junto com ele. Jesus deu atenção a esses 2 homens. Meus irmãos, aquilo que Pilatos escreveu, diz a palavra de Deus que foi escrito em grego, em hebraico e em romano, isto é, em latim, porque havia gente de diversas origens acompanhando tudo. Foi preciso comunicar em 3 línguas aquilo que estava acontecendo, e como era comum, o títulos, a acusação do crucificado, foi também sobre Jesus colocado uma tabuinha
em que foi dito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Eu não posso deixar de mencionar João 19, verso 20. Veja aí o que a palavra do Senhor diz. Muitos judeus leram este título. Qual título? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Olhem para o cenário, irmãos. Quando Jesus ora, no versículo 34, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não estava apenas falando de Pilatos, das autoridades judaicas, dos soldados que dele zombavam. Jesus estava falando a uma numerosa multidão que representava diferentes nações presentes naquele lugar e que por isso precisavam ser comunicadas em mais de uma língua. Crucificaram Jesus num cenário missionário, em que Cristo demonstrou amor por muita gente. O ministério de Jesus e até a sua morte mostram que ele tinha com o Pai um compromisso profundo, cumprir a missão que o Pai lhe deu, qual seja, amar pecadores, trazendo-lhes esperança de salvação. Enquanto Jesus era crucificado, a todos era ensinado que os discípulos de Jesus devem interceder pelo homem pecador, devem interceder diante do Pai. A profecia que encontramos em Isaías capítulo 53, no verso 12, nos lembra que seria para Jesus dado muito. Eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus não levou sobre si o pecado de todos, porque não encontramos na palavra de Deus nenhum apoio ao que é chamado de universalismo. Aconteça o que acontecer, Deus em seu amor, ao final salvará a todos. Não, ele morreu por muitos. Quem são esses muitos? Os muitos que, como ele diz na oração de João capítulo 17, muitos que no correr das épocas viriam a crer no nome do Senhor Jesus, pela palavra viriam a crer em Jesus. Meus irmãos, nós encontramos a profecia dizendo que ele morreria por muitos. Nós também devemos, se preciso, morrer por muitos, com perseverança. Não é porque fomos rejeitados ou zombados que devemos desistir de testemunhar e de pregar ao pecador. Devemos perseverar porque o que nos move é o amor de Cristo derramado em nós, não o sentimento comum do homem pecador que odeia, que deseja matar e eliminar, cancelar aqueles a quem ele não admira. Quando nós olhamos para esse terrível conflito que se dá no leste europeu, precisamos ter muito cuidado para não odiarmos o povo russo. Na Rússia estão milhões e milhões de vidas amadas pelo Senhor, um dos mais populosos países do mundo, de maior extensão territorial do mundo. Irmãos, há um líder sanguinário, um homem mau, destruindo um país. E destruir um país não é tudo, está destruindo a economia de quase todo mundo. Nós pagaremos caro por isso também. E todos que se associam a ele, todos que se aliam a ele são maus como ele é. Mas, meus irmãos, há muitos russos sendo presos, porque estão protestando contra os atos do presidente da Rússia. Há crentes em Jesus naquele país pregando o evangelho. Nós temos parcerias missionárias na Rússia. Então precisamos ter muito cuidado, irmãos, para não fazermos o que o homem ímpio faz. Cancela os chineses. Vamos odiar os chineses por conta dos atos do governo chinês. Cancela os russos. Vamos odiar os russos. Vamos odiar os venezuelanos. Isso está errado. Os seus líderes autoritários, impiedosos, cruéis, também devem ser lembrados por nós em oração, a fim de que se arrependam. Mas nós devemos com perseverança orar ao Senhor, interceder ao Senhor pela conversão de povos que nos trazem algum desagrado. Lembro-me de Lucas capítulo 6,
versos 27 e 28, quando a palavra do Senhor diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Irmãos, isso é difícil. É por isso que nós somos crentes, porque nós não daríamos conta de fazer isso. Crentes sabem que o Espírito Santo derramado em seus corações lhe dá poder que é sobrenatural para viverem assim, porque não é natural amar inimigo e fazer bem a quem odiamos. E se você já acha muito difícil o que eu li, Jesus continua dizendo: bendizei aos que vos maldizem, e orai até pelos que vos caluniam. Isso é o Evangelho. Em Atos capítulo 3, versículo 14, o nosso irmão Pedro, ou Cefas, diante de muitos que estavam no templo, já indispostos com o cristianismo, diz: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida, dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Vocês mataram o autor da vida. Vocês pediram que soltassem um homicida como Barrabás em lugar de Jesus. Mas é em nome de Jesus que estamos aqui para anunciar a misericórdia de Deus. E então em Atos 3,19 Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, que é Jesus. Então vocês mataram a Jesus e preferiram Barrabás, mas se vocês vierem a se arrepender e a crer em Jesus, vocês serão salvos e conhecerão um tempo de refrigério que esse Jesus, pela sua presença, nos dá. Olhem para 1 Coríntios capítulo 2, no verso 8, quando aqui a palavra de Deus, por meio de Paulo, diz: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Evangelho então nos lembra que Jesus intercedeu por pecadores, por agressores, por caluniadores, por zombadores, e naquele palco missionário, Cristo cumprindo a missão de ofertar amor gratuito a pecadores, nós fomos seus discípulos chamados a viver assim também. Irmãos, 1 João capítulo 2, versículo 2, diz que Jesus é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Em todo o mundo, o Senhor deseja salvar pecadores, e nós devemos interceder por eles, devemos orar por eles, sabendo que Jesus é o nosso grande intercessor junto ao Pai. Devemos continuar orando pela salvação de pecadores. A cruz é um apelo missionário. Nós devemos trabalhar, nós devemos nos esforçar para que missionários sejam enviados e sustentados com as nossas ofertas, com as nossas orações, com a nossa presença como igreja. Certa vez, Thomas Edison, o inventor da lâmpada incandescente que até hoje usamos, disse que um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. 1% de inspiração, de idealismo, e 99% de muito esforço. Meu irmão, some ao seu amor pelo pecador o seu esforço de dedicar uma oferta sacrificial para a obra missionária. Faça o máximo possível para que vidas sejam alcançadas e ouçam de Cristo Jesus. A cruz é um apelo missionário porque nela o Senhor mostrou que Ele veio ao mundo buscar o homem pecador, buscar e salvar o que se havia perdido, e é o que precisamos fazer, irmãos. E as multidões, Jesus foi ao encontro do povo, a um cenário muito difícil, que foi a presença das autoridades, foi a presença dos soldados, em diversas ocasiões, até quando não lhe era confortável. Depois que a palavra de Deus narra a oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem,
O que acontece? Segundo Lucas 23, 34, os soldados repartiram as vestes de Jesus, deixando-o seminu. Meus irmãos, quem era colocado na cruz podia receber qualquer tratamento dos soldados, e as roupas podiam ser do soldado que quisesse levar, mas para cumprir a profecia, as roupas de Jesus foram rasgadas. Jesus orou dizendo: Pai, perdoa essas pessoas. E qual resposta ele teve imediatamente? Mais uma agressão. No versículo 35, autoridades zombaram dele, dizendo: se ele é o ungido, o Cristo, que ele se salve. Versículo 36, os soldados voltaram a escarnecer e deram-lhe um vinho muito barato, era um vinagre de uva, azedo. Mais uma forma de zombaria. E disseram: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Meus irmãos, Jesus buscou gente assim. Olhem para o capítulo 22 de Lucas, versículos 63 a 65. Lucas 22, 63. Os que detinham Jesus zombavam dele e davam-lhe pancadas. E vendando-lhe os olhos diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Jesus buscou gente assim. E ele fez isso porque ele obedeceu o Pai. A profecia do Salmo capítulo 22, do Salmo 22, versos 6 a 8, foi cumprida por Jesus. Salmo 22, 6 a 8. Eu sou verme não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Quem foi Jesus? Desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Notem, irmãos, como toda a profecia se cumpre em Jesus. Tudo que foi dito acerca do Messias foi vivido, foi cumprido por Jesus, de tal modo que não há dúvidas, ele é o Salvador. Mas ele é o Salvador, porque somente o Salvador buscaria o homem pecador como Jesus buscou. Jesus, irmãos, na cruz fez algo que não é natural. Pouco se preocupou com ele, preocupou-se com os outros. Durante aproximadamente 6 torturantes horas, Jesus falou 7 vezes. A mais linda de todas as declarações, na minha opinião, está no verso 34, como lemos. Um homem já machucado, sem ter dormido, sendo afrontado por pecadores, sendo ele santo, na cruz, sob o sol escaldante, não havia 1 milímetro do corpo de Jesus que não estivesse encharcado em dor. E meus irmãos, ele abre a boca para dizer: Pai, perdoa-lhes, eles são ignorantes. Jesus também era um judeu, e como judeu, Jesus estava dizendo: Senhor, há pecados, como a lei diz, que são pecados cometidos sem consciência. De algum modo o Senhor estava dizendo: lembra das cidades de refúgio, homens que matavam, mas não tinham culpa, eles não quiseram matar, por acidente mataram alguém, eles de algum modo recebiam perdão, porque podiam ir para as cidades de refúgio. Quando mudava o sumo sacerdócio, eles até podiam voltar para a sua terra de origem. Então, Senhor, tenha misericórdia, se eles soubessem de fato quem eu sou, eles não fariam o que estão fazendo. As outras declarações de Jesus, olha para um criminoso que, arrependido, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se está escrito que tu és o rei, o que eu estou vendo aqui é algo sobrenatural, lembra-te de mim. A resposta de Jesus é: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Quer saber mais o que Jesus disse? Olha para Maria, sua mãe, olha para João, discípulo amado, e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e diz: eis aí a tua mãe. É natural uma pessoa na condição de Jesus dizer essas coisas? E no mais, o que ele diz é para abençoar as vidas, cumprindo toda a palavra e dizendo: não tenham dúvida, eu sou o Salvador. O que Jesus disse cumprindo as profecias, como todo rei que estava à beira da morte, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava dizendo: não importa o que vocês pensam, eu sou sim o rei da glória, eu vou dizer aquilo que somente reis dizem. Jesus diz mais: não é um teatro, eu estou oferecendo o meu corpo que assumi.
por amor a vocês, tanto que Jesus disse: tenho sede. Outras declarações de Jesus: está consumado, tudo foi feito em favor do pecador. A 7ª declaração dele: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava ali em nome do Pai. É natural, irmãos, que alguém na condição de Jesus diga as coisas que Jesus disse? Não. Ele estava em busca do homem pecador, por isso fez o que fez e disse o que disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A cruz é um apelo missionário, irmãos, porque o tempo todo indica o céu. Jesus diz: o que é esse mundo? Que eu morra, mas que eu seja fiel ao Pai, e que eu retorne ao Pai, e que vocês creiam em mim e vivam eternamente com o Pai. Irmãos, nós devemos indicar o céu ao homem pecador, ao homem que não tem pensado no céu, que tristemente acha que esse mundo é tudo o que ele tem, a quem nem sabe como chegar ao céu e precisa saber que Jesus é a nossa ponte para o Pai. Jesus sacrificou-se por nós, levando-nos em paz ao Pai. A quem nada sabe sobre o céu, nós devemos indicar o céu ao homem pecador. A cruz é sim cumprimento da profecia. A palavra do Senhor, muito tempo antes da vinda de Jesus a esse mundo, disse que ele viria, e que ele morreria, e que ele ressuscitaria, e que ele seria glorioso em todos os seus feitos. Mas a cruz é também o palco da nossa redenção, é um apelo missionário de um Deus missionário. David Livingstone, grande missionário no continente africano, não apenas missionário, mas também explorador do continente, ele pôde descrever para o mundo muitas das maravilhas do continente africano, auxiliou na produção de mapas, teve contato com civilizações, registrou a língua desses povos. David Livingstone, missionário que faleceu dias antes de completar 60 anos de idade, casado com a filha de um outro missionário, e ela mesma morreu no campo missionário, Mary. David Livingstone, falando sobre todo o trabalho que ele realizou em nome do Senhor na África, disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus tinha um filho unigênito, Jesus, e fez dele um missionário. Irmãos, a cruz é um apelo missionário. O campo missionário estava ali, e Jesus dizendo ao Pai: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que estão fazendo, tenha misericórdia deles, eles precisam ser salvos da ignorância e do pecado. Que nós olhemos para a cruz de Jesus e sejamos por ela sensibilizados a intercedermos pelo pecador. Ore pelo pecador, a buscarmos o pecador, apoie e você mesmo faça missões, a indicar o céu ao homem pecador. Essa é a maior necessidade dele, ser perdoado do seu pecado, para que possa entrar na cidade, na Nova Jerusalém, em Sião, pelas portas. Nesse dia, meus irmãos, podemos ainda mais uma vez orar por missões, ofertar. Faça isso hoje ao longo do dia, faça isso hoje à noite no culto ao Senhor, e esta igreja poderá investir um pouco mais na obra missionária, na obra de missões regionais. Nós vamos orar ao final desta celebração. Ore comigo. Agradecemos-te, ó Deus, por teu tão grande amor. Nós celebramos ao Deus de amor, o grande amor de Deus por nós. Reconhecemos, Senhor, que na cruz somos lembrados que o Senhor, por pecadores, intercedeu na sua morte. O Senhor buscou pecadores com amor, com ternura, com perseverança. Aprendemos que devemos, por todos os meios, dizer ao pecador que ele necessita do céu. Nos esforce, ó Pai, como teu povo, para que sejamos um povo igualmente missionário, imitando o Senhor. Abençoe-nos e as demais igrejas co-irmãs nesta campanha de missões regionais que chega ao fim. Oramos em nome de Jesus e pedimos-te que o amor do Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, as consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam convosco e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém.